Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse evento aqui com vocês. E agradecer também em nome do professor Ayrton, que infelizmente não pôde participar, mas pediu que eu passasse os agradecimentos adiante. O meu trabalho é sobre os conflitos socioambientais na regularização fundiária do Parque Natural Municipal da Ronda. Eu moro em São Francisco de Paula, no interior do Rio Grande do Sul, e o parque está situado na minha cidade. Eu fiz essa análise sobre o parque conjuntamente com o professor Ayrton, porque a realidade do parque é uma das realidades vividas por diversas unidades de conservação no Brasil. Ela não é uma necessidade exclusiva e uma questão particular do Parque Natural Municipal da Ronda. Inúmeras unidades de conservação têm problemas com a regularização fundiária. Então, vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. O tema, então, são os conflitos socioambientais na regularização fundiária do parque. O objetivo geral é identificar quais são as principais dificuldades na regularização fundiária das unidades de conservação sob a ótica do parque, partindo de uma análise de um caso real que torna um pouco mais palpável essa situação para que a gente consiga visualizar de que forma que isso acontece e por que existem tantos problemas na esfera socioambiental. Os objetivos específicos, então, constituem realizar uma breve análise histórica sobre as unidades de conservação no Brasil e também conceituar sinteticamente alguns institutos jurídicos para compreender a situação da Vila Jardim, que é uma ocupação irregular que existe dentro do Parque da Ronda. O problema questiona quais são as principais dificuldades encontradas para a regularização fundiária do parque, e a hipótese, na hipótese, acredita-se que as principais dificuldades para a concretização dos processos de regularização gira em torno dos conflitos socioambientais. A metodologia utilizada consiste no método hipotético-dedutivo, com procedimento de pesquisa bibliográfico, documental e também pesquisa de campo no interior da área do parque. As unidades de conservação no Brasil são um tema tratado há diversos anos. Porém, a legislação ambiental no Brasil ela já data de muitos anos. Os debates sobre as unidades de conservação eles surgiram antes da lei do SNUC, que aconteceu em 2000. E os principais problemas giram em torno até de algumas questões que foram abordadas nas apresentações aqui. As controvérsias entre a teoria conservacionista e a teoria preservacionista. E se a gente for analisar hoje o nosso Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ele se subdivide em duas grandes categorias, que englobam as teorias. As unidades de conservação de proteção integral, que admitem só a utilização indireta dos recursos, e o uso sustentável, que eles admitem a utilização direta dos recursos, mas de maneira sustentável. Então, as liberdades que existem nas unidades, elas vão variar de acordo com a classificação. Algumas coisas são permitidas dentro de um tipo de unidade, outras não são permitidas. Vai depender, no caso, da classificação de cada uma das unidades. O Parque da Ronda, ele existe há muitos anos, mas durante muito tempo ele foi considerado um lixão. E, de fato, durante diversos anos ocorreu o depósito de lixo no interior da área do parque. O parque tem mirantes, tem cascatas, ele é considerado um parque de beleza cênica, de notável beleza cênica. São mais de 1.400 hectares de área tangível. Tem inúmeras quantidades de espécimes, o que caracteriza a diversidade biológica. Existe um conselho consultivo também, desde 2017, 2018, e o parque enfrenta diversos problemas decorrentes da posse da propriedade. Quando o parque foi instituído, isso aconteceu através de decreto em 1996, porém, a forma correta de fazer a instituição de uma unidade de conservação é através de lei. Então, em 2007, ocorreu novamente a modificação, né, e aí o parque foi, de fato, considerado parque através de uma lei municipal. Em 2011, essa lei foi alterada para acrescentar mais alguns hectares à área do parque. Porém, na definição da área do parque, ela só delimita de que área até que área o parque está compreendido. Ela não classifica de quem é possuidor, quem é proprietário de cada área. Ela delimita, a partir de hoje, essa área é parque e tudo que tiver dentro dela vai ser parque e os proprietários vão ser proprietários de áreas do parque. Então, são diversos os problemas que existem no parque com relação a isso, porque tem várias pessoas que são proprietárias, mas que inúmeras atividades elas não podem realizar por se tratar de uma unidade de conservação. Existem também propriedades que são da União, e existem também propriedades do Estado, propriedades privadas, propriedades que hoje são utilizadas pelo município, e o parque ele
é de fato administrado pelo município. Mas existe também um dos maiores problemas, que é o detrimento da posse em razão da propriedade, porque em alguns momentos, supondo que o município tivesse a capacidade econômica de indenizar os proprietários, ele ainda assim encontraria problemas, porque em alguns casos o proprietário não é quem está residindo na área. Existe um proprietário que deveria ser ressarcido, mas existe uma outra família em situação de vulnerabilidade socioeconômica que mora ali naquela área. E aí, isso é um dos grandes problemas, porque não existe como fazer uma indenização de quem não é proprietário. A Vila Jardim é uma vila que está situada dentro do Parque Natural Municipal da Ronda. Ela caracteriza um núcleo urbano informal consolidado. E existe um problema poligonal versus vila hoje na questão do parque. Essa comunidade, ela é composta por cerca de 250 famílias, que são distribuídas em 130 lotes de terra. E essas famílias, elas são de alta vulnerabilidade social. Inclusive, elas são encontradas em área de risco, classificadas como de risco, porque no tornado que ocorreu no município em 2017, a área da vila, que já é socioeconomicamente vulnerável, foi uma das mais atingidas pelo tornado. Então, a maior parte das pessoas acabaram por perder tudo ou o pouco que tinham nessa situação. E a questão da poligonal versus vila se dá em razão de que nas unidades de conservação de proteção integral, não é permitido que seja feita uma regularização no interior da área. E a vila está no interior da área do parque. Só que, por ser um núcleo urbano informal consolidado que está presente ali há mais de 20 anos, a ocupação urbana ela acabou por extinguir, de certa forma, o meio ambiente que existia ali, de forma que o que resta hoje a ser preservado é o vínculo social, porque em questões ambientais não existem mais animais, não existem mais plantas que residem ali na região. Então, nas considerações finais do trabalho, eu concluí, a partir da análise dessa situação e de todos os institutos que foram levantados, que as principais dificuldades para a regularização fundiária das unidades de conservação, elas são decorrentes, de fato, dos conflitos socioambientais. No caso do parque em específico, isso decorre, entre outras razões, da vulnerabilidade socioeconômica, porque hoje as pessoas que residem ali, elas não têm condições financeiras de propor a regularização da própria área, nem tampouco de migrar para outra área. E os conflitos de posse e propriedade, eles acabam por dificultar essas questões, porque se o município conseguisse ser proprietário de fato de algumas dessas áreas, ainda assim ele teria o problema de realocar as famílias que exercem a posse da área e que não são os proprietários. Eles podem indenizar os proprietários, mas em algumas matrículas imobiliárias, por exemplo, existem questões de posse e de propriedade, porque quem está ocupando a área não é o proprietário, é o possuidor. E aí a questão e tal da compensação não iria resolver. Mesmo que houvesse indenização, ainda haveria o problema daquelas pessoas que teriam que ser realocadas para outro lugar. E a escassez de recursos do município também é um dos grandes problemas. Pelo que eu analisei em situações semelhantes, 1.400 hectares é um território muito grande. Então, a regularização de 1.400 hectares é algo que demanda uma infinidade de recursos. E a maior parte das unidades de conservação, ela está situada assim. São administradas pelos municípios, que normalmente não são proprietários de fato, que normalmente são vinculados à União e não podem agir deliberadamente de forma definitiva nas situações por não serem proprietários, e acabam encontrando essas dificuldades, porque, querendo ou não, eles são responsáveis por administrar essas áreas, são responsáveis pela população que existe ali e pela administração da unidade. Existe também o passivo ambiental, porque normalmente essas questões, esses impactos decorrentes da habitação por pessoas geram passivo, gera esgoto, gera acúmulo de lixo, gera todo um processo de degradação ambiental que deveria ser revertido para que a unidade de conservação pudesse, de fato, atender a finalidade a ela destinada. E, de certa forma, os conflitos socioambientais, eles resultam neste outro problema, né? Para a situação do parque, a solução que haveria atualmente seria encontrar uma área de igual tamanho à área do parque nas redondezas,
que pelo levantamento feito no geodados, através de levantamento planimétrico, existe, e seria necessário fazer uma alteração poligonal da área do parque, para que a área existente no interior do parque, que corresponde à vila, não pertencesse mais à vila, passasse não pertencesse mais ao parque, passasse a pertencer somente à vila, incluindo uma outra área de igual tamanho, para que o tamanho da unidade de conservação não fosse diminuído, que fosse substituída somente a área. Porque se a área for retirada da poligonal, é possível realizar a regularização fundiária através da REURB. Seria o caso de classificação da área como um núcleo urbano informal consolidado. Então, eu peço desculpa para vocês por apresentar tão rapidamente, me coloco à disposição para eventuais questionamentos. Eu acabei não conseguindo também inserir todas as referências e eu peço desculpa porque o meu slide desconfigurou um pouquinho aqui. Mas, enfim, como o tempo é curto, eu acredito que vários de nós estejamos na mesma situação. Muito obrigada.